Boa noite, sejam muito bem-vindos. Esta é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que tem por objetivo, semana após semana, trazer a vocês uma experiência real com Deus. Muito boa noite também para os nossos amigos que estão nos assistindo pela internet. O nosso site é www.novasemente.org. No nosso site também você tem à disposição os programas passados da Nova Semente. Você consegue assisti-los através do nosso site, assim como temos algumas mensagens para vocês também. Para quem gostaria de conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus, a gente tem um programa de terças e quartas à noite e nos sábados à tarde, o programa Começos, que fala um pouco mais sobre a Palavra de Deus de modo mais a fundo. Temos também na saída à direita o Ministério Sementes, onde temos os DVDs das séries anteriores que podem ser adquiridas para que vocês possam assistir em casa com toda a comunidade. Este mês o grupo Take Six está fazendo uma turnê no Brasil e no dia 30/8 agora ele estará fazendo aqui na Nova Semente um workshop e os ingressos estão à disposição de vocês na bilheteria, na recepção. Hoje inicia-se uma nova série, a Caixa Preta de Darwin. Serão 4 sábados, onde estaremos discutindo aqui a controvérsia que existe entre o criacionismo e o evolucionismo. O tema da palestra de hoje é a origem da vida. Para que vocês possam aproveitar melhor a programação, não esqueçam de desligar os seus celulares e fiquem agora com a nossa programação musical. Canções e voz de Fernando Rochael, o violão de Felipe Garibaldi e a percussão de Éder Nogueira. Bom programa. Olá, boa noite. Como está você? Meu nome é Fernando Rochael. Esse é o Felipe Garibaldi. Esse é o Éder. Qual que é o seu sobrenome, Éder? Nogueira. Bonito. Nome de músico, né, Éder? A gente está muito feliz de estar aqui hoje com você, cantando algumas canções que o Senhor me deu. Algumas canções brasileiras, com um toque bem forte de mineiridade. É uma canção que a gente canta sem pretensão. Não é uma canção para você escutar na sala, é para você escutar na cozinha, comendo broa, tomando leite, né? Assim que é bom. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. A vida hoje é muito corrida, né? A gente corre tanto para conseguir as coisas e às vezes não consegue. Às vezes a gente acha que é do esforço da gente que vem as coisas, né? Que se eu não me matar, as coisas não nascem, não chegam. E assim a gente vai numa vida fast food, né? Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser corrido para ontem.
Os relacionamentos são para ontem, né? Casa hoje, termina amanhã. E tudo que é paixão muito logo, muito rápido. Tudo é rápido, né? E acaba rápido. Eu tenho aprendido com a natureza, com Deus, esperar. Difícil para mim. Esperar as coisas serem pequenas, crescerem e florescerem. Esperar as coisas acabarem, diminuírem, para nascerem outras coisas pequenas, crescerem e florescerem. O amor de Deus se faz assim na sua vida. Calma. Se você está angustiado, desesperado, espera. Vai chegar o momento. Porque o mundo, a vida, é frágil. Cada vida que nasce é pequena e frágil, hoje é forte amanhã. A realidade começa de um sonho e transforma-se só se a gente tenta. E vem da centelha uma grande fogueira pra nos aquecer. Fé pequenina em você pode muito fazer. Sente seu coração a pulsar, é o amor a crescer, germinar. Vem de Deus, é o dom maior. Faça que ele transborde na alma e a felicidade florescerá. Quando a lua dormir no horizonte, eu vou acordar com o sol. Tudo cinza, a chuva acabou, Deus pintou colorido arco-íris no céu. Pro fruto se desenvolver, uma flor teve que perecer. Jesus Cristo morreu numa cruz pra nascer em você. Sente o seu coração a pulsar, é o amor a crescer, germinar. Vem de Deus, é o dom maior. Faça que ele transborde na alma e a felicidade florescerá. Sente o seu coração a pulsar, é o amor a crescer, germinar. Vem de Deus, é o dom maior. Faça que ele transborde na alma e a felicidade florescerá. Coração a pulsar, é o amor a crescer, germinar. Vem de Deus, é o dom maior. Faça que ele transborde na alma e a felicidade
É gostoso quando você se sente ligado com uma pessoa que você gosta. Você vai entendendo, conhecendo e de repente você se torna um com essa pessoa. E o olhar dela já te diz tudo. E você já sabe o que ela gosta e ela sabe o que você gosta. A harmonia é muito gostoso. Fico imaginando isso acontecendo com Enoque e Deus. Eles vivendo tão juntinhos que de repente ele vira e fala assim: vamos morar comigo, Enoque, eu não quero que você fique aqui mais não. Jesus fala assim: eu sou um com o Pai, e eu queria que vocês fossem um comigo, assim como eu sou com o Pai. Eu queria que vocês fossem um entre uns nos outros aí. Que fossem como um corpo, e um comigo, e um com o Pai. Eu gosto de pensar a relação com o Pai assim, sendo um, tipo os números da matemática e a matemática. Eu vou cantar para você. Um. Que tal? Brincadeira, cara. Tire os números da matemática e as palavras da minha gramática. Não há lógica, não há como não. Tire a inocência do bebê, tire você mesmo de você. Não há lógica, não há como não. Assim eu sinto, assim que é. Se tirar meu Deus de mim, eu não existo. Sem Ele não há eu. Acima da compreensão, eu e Ele somos um, e eu repito: sem Ele não há eu. Sem Ele não há eu, não. Sem Ele não há eu. Tire as montanhas de Minas e o sorriso lindo das meninas. Não há lógica, não há como não. Ande com seu carro sem as rodas, toque a viola sem as cordas. Não há lógica, não há como não. Assim eu sinto, assim que é. Se tirar meu Deus de mim, eu não existo. Sem Ele não há eu. Acima da compreensão, Ele e eu somos um, e eu repito: sem Ele não há eu. Mas sem Ele não há eu, não. Sem Ele não há eu. Assim eu sinto, assim que é. Se tirar meu Deus de mim, eu não existo. Sem Ele não há eu. Acima da compreensão, eu e Ele somos um, e eu repito: sem Ele não há eu. Sem Ele não há eu, não. Sem Ele não há eu.
Senhor. Você fica imaginando assim, talvez você ligado ao Senhor, mas não tem como você se ligar a uma pessoa distante. Não tem como você ser melhor amigo, íntimo de uma pessoa tão diferente de você. Eu vou te contar uma novidade. O Senhor Deus não está distante de você. Jesus Cristo, a quem eu tento copiar, estou muito longe disso, mas que eu estou tentando, eu estou. E que você deve estar tentando também, se você é cristão. Ele era muito parecido com o que você é. Ele era gente, assim, igual a gente. Ele não andava com aquela, sabe, auréola brilhante em cima da cabeça, né? Pra você ter uma ideia, quando Judas, quando ele foi ser pego, quando ele foi ser capturado, Judas precisou beijar o rosto dele, porque ninguém reconhecia quem era ele. Ele era igual a todo mundo ali. Ele sentia dor, ele teve medo, ele ficou rouco. O que você passa? Ele passou. Assim, igual você passa. Talvez um pouco pior. Quando você pensar nesse Cristo e quiser ser como Ele, não tente ser um santão aparecido com cara de crente. Tente ser o Cristo. Assim, gente, noção da vida, sabe? Porque o Senhor chama você não para ser um religioso maravilhoso, mas para ser o Cristo, assim como Ele. Porque Cristo era Deus e Deus é amor. E Ele, Cristo, era amor. Quando eu copio Cristo, eu copio o amor que Ele é. E você também. Mas acima de tudo, Ele era homem comum. E nada em sua feição lhe chamava atenção. Era Cristo, um homem e Deus. Era assim como a gente brincava e cantava, comia com amigos, sentiu-se sozinho, também teve medo, chorou e sorriu. Passa levando a poeira em seu caminhar e vai mudando a vida de quem o busca. Pesados e às vezes a voz carregada, já rouca, pedia ao discípulo amado: preciso descanso, eu quero dormir. Poucos minutos de pausa, é logo acordado, o povo chamando, pedindo socorro. Ovelhas perdidas, clamando um pastor. Passa levando a poeira em seu caminhar. Vive e ensina o que é o amor
no chão da vida. Como é que pode um Deus tão gigante agir assim? Fez-se pequeno, um homem de carne igual a mim. Chamava atenção, era Cristo, um homem e Deus. Quando Ele chama para a vida, é assim, igual Pedro. Ele estava na praia e Jesus chegou para ele e falou assim: larga o que você está fazendo, você pesca? Deixa para lá. Eu quero que você venha comigo agora pescar gente, resgatar pessoas para a vida. Você é o que faz? Quando você se une ao Cristo, quando você se torna um com Ele e quando você segue a vida dele, não tem jeito. Você vai pescar no mar da vida. Se você é gerente de empresa, você não vai gerenciar coisas, negócios, vai gerenciar a salvação das pessoas. Se você é motorista, você vai dirigir agora a salvação da vida das pessoas. O que você faz? O Senhor te chama para ir para o mar da vida. Você vai? Forças que virão para virar os barcos já não me assustam mais. Tempestades e revoltas, águas turvas, chuva forte, vendavas. Já passei por isso e se chegar de novo, Ele ergue a sua voz, tudo faz. Por tudo isso, sei em quem confio. Ele me chamou, largo tudo e vou pro mar. Vou pro mar. O mestre está chamando e convida agora pra pescar. Nas ondas dessa vida, Ele vai comigo navegar.
olha nos meus olhos, chama para uma pesca diferente. Tudo muda nesse instante, tu serás um pescador de gente. Uso as redes feitas pelo amor e pela graça do Senhor do mar. Vou pescar pra salvar, resgatar a vida de quem se perdeu. Ele nos chamou, vamos tu e eu pro mar. Vou pro mar, o mestre está chamando e convida agora pra pescar. Vou pro mar, nas ondas dessa vida. Ele vai comigo navegar. Vou pro mar. Eu vou pro mar. Vou pro mar. Vamos orar. Bom Deus, nesse momento, Senhor, iniciamos uma nova série em que, juntos, através de Tua Palavra, buscaremos respostas a grandes inquietudes que, como seres humanos, temos em nosso coração. Afinal, de onde viemos? Como tudo começou? O que temos para o nosso futuro? O que está reservado a nós? E, Pai querido, que possamos compreender que, para que possamos ter a confiança relacionada ao futuro, precisamos ter a certeza de como as coisas surgiram e aconteceram no passado. Dá-nos, ó Pai, sabedoria. Importantes decisões serão tomadas no coração e na mente de muitas pessoas. E que, acima de tudo, Senhor, possamos ouvir mais uma vez Tua voz. Isso a Ti lhe suplico em nome e pelo amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bem, boa noite a todos.
Que bom que você decidiu estar conosco nesse finalzinho de tarde. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que busca sempre, semana após semana, levar você e sua família a ter uma experiência real com Deus. E hoje, de maneira muito especial, nós estamos dando início a mais uma série de mensagens no programa Conexão, que é o nosso encontro de cada sábado à tarde às 18 horas. A Caixa Preta de Darwin. Esse é o título da série que nós estaremos desenvolvendo durante as próximas 4 semanas, em que teremos perguntas importantes. Uma delas é, afinal, de onde viemos? Outra pergunta, qual a origem do universo? Perguntas, queridos, como essa, elas têm estado na mente humana por milênios. Com o surgimento do processo científico moderno, em especial o trabalho que foi realizado por Darwin, hoje muitos chegaram à conclusão de que a ideia da existência de um Criador tornou-se uma ideia desinformada, uma ideia irrelevante, uma ideia ultrapassada. No entanto, nos últimos anos, algumas descobertas científicas elas têm apontado em uma direção diferente. Eu pergunto a vocês, será que ciência e religião são completamente irreconciliáveis? Será que a ciência moderna e a teoria da evolução refutam plenamente o relato bíblico da criação? Quem aceita o criacionismo precisa necessariamente rejeitar toda a ciência? Essas são algumas das perguntas que juntos nós estaremos analisando durante as próximas semanas. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma confissão aqui a vocês. Não é simples para mim compartilhar com vocês os temas que nós vamos cobrir durante essas semanas. Nós poderíamos, sem dúvida alguma, aqui à frente ter entre nós profissionais de cada uma das áreas que eu estarei mencionando e que, sem dúvida alguma, poderiam por horas apresentar aqui a argumentação e as suas convicções sobre esse grande debate que existe entre o criacionismo e o evolucionismo. No entanto, eu não sou um cientista. Na realidade, eu sou apenas alguém com formação teológica, que pesquisou em diversas fontes, diversos autores, na busca por respostas a algumas das indagações que eu tenho na minha própria mente. E o que nós veremos, aquilo que estaremos juntos analisando, é, na realidade, o resultado dessa busca. Alguns consideram a tentativa de conciliar a ciência com a Bíblia como algo impossível de ser realizado. No entanto, durante essas semanas nós estaremos desafiando, quem sabe, essa impossibilidade, ao menos em alguns aspectos de suma importância. Nós veremos que a aparente dicotomia, a separação entre a ciência e a Bíblia, não é o que em geral é apresentado. E que, em realidade, queridos, existe uma harmonia razoável entre ambas. Por muito tempo, imaginava-se que o criacionismo, ou a teoria da origem divina, como alguns a chamam, nada mais era do que algo que pessoas incultas, pessoas ignorantes, acreditavam. E que, por outro lado, a evolução era incontestavelmente um fato, uma realidade científica. No entanto, do outro lado da moeda, o evolucionismo também ele tem as suas deficiências. Se Darwin estava correto, alguns podem pensar e dizer, nós não somos nada mais do que macacos um pouco mais sofisticados. A Bíblia, consequentemente, não é digna de confiança. E como resultado, Deus não existe. E se Deus não existe, com certeza, a diferença entre o certo e o errado. Porque na realidade somos nós que definimos aquilo que é o padrão de moralidade. E assim por diante. Se Darwin estava correto, nós não temos como fugir de pelo menos 5 conclusões. Não há qualquer evidência para a existência de Deus. Não há esperança de vida após a morte. Não há uma base absoluta porque é certo ou errado. Não há uma conclusão
final e objetiva sobre qual é a razão da vida. Na realidade, ninguém possui livre-arbítrio pleno. Como consequência, quanto mais nossas crianças, nossos filhos são ensinadas sobre as evidências do evolucionismo, nossas crianças elas começam a aceitar a impossibilidade de milagres. Quanto mais são expostas a como a ciência está a caminho de trazer a resposta para tudo aquilo que existe no universo, gradativamente nós vemos que a confiança em um Deus invisível desaparece. A crença na existência de seres espirituais como anjos e demônios cai por terra. A fé em um rabi que um dia andou sobre as águas, alguém que multiplicou pães e peixes para uma multidão, alguém que ressuscitou dentre os mortos, tudo isso será visto e compreendido apenas como superstição, uma superstição fadada a ser eliminada completamente da mente e do coração humano. Não é um assunto fácil. Mas enfim, quem tem a verdade? A ciência ou a Bíblia? E essa é a grande pergunta. Quem tem a verdade? Richard Whately, certa vez ele escreveu o seguinte: uma coisa é desejar ter a verdade do nosso lado, outra é desejar sinceramente estar ao lado da verdade. E sem dúvida alguma, esse autor ele tinha razão. Verdade. Como encontrá-la? Como encontrar a verdade quando nós falamos, por exemplo, sobre a origem da vida? E esse assunto, queridos, ele tem causado controvérsia na mente humana por séculos. E aqui é importante nós compreendermos, e eu gostaria de dizer o seguinte: a ciência hoje ela merece o nosso respeito, pois alguns aspectos no desenvolvimento, aquilo que a ciência tem trazido a nós, ela tem sido mais do que bem-sucedida em grande parte dos seus esforços. E aqui é desnecessário mencionar todos os avanços tecnológicos que a ciência traz a você e traz a mim como seres humanos. No entanto, na comunidade científica, geralmente, nós vemos pessoas endossando o conceito evolucionista de que o universo e a vida surgiram por si mesmos. E pessoas que ignoram e, na realidade, questionam o conceito da existência de um Deus criador. Um Deus como origem de tudo aquilo que existe, como é apresentado na Bíblia. E embora a ciência ela seja poderosa, embora ela possua a sua autoridade, queridos, a Bíblia é um livro incomparável em termos de influência. E a história, como vocês verão agora, atesta isso de maneira clara. A título de curiosidade, em 1456, Johann Gutenberg, ele publicou a primeira Bíblia, a Vulgata Latina, e desde então milhares de indivíduos, igrejas e agências têm produzido ou reproduzido o texto da Bíblia em todo o mundo. A Sociedade Bíblica Britânica calcula que o número de Bíblias impressas entre 1816 e 1975 chega a 2.458.000.000 de exemplares. Em 1992, a estimativa chegou a 6 bilhões, impulsionada pela venda anual de cerca de 44 milhões de exemplares em todo o mundo. O que nos leva a aproximadamente 7 bilhões de Bíblias já distribuídas até hoje. Isso sem contar, isso apenas Bíblias impressas, sem contar as versões eletrônicas, e hoje que são instaladas em milhões de computadores, agendas pessoais e telefones. Hoje a Bíblia, queridos, completa, ela já foi publicada em mais de 450 línguas. O Novo Testamento, sozinho, já foi publicado em aproximadamente 1.400 línguas e dialetos. O Evangelho de Marcos em mais de 2.370 línguas e dialetos. Por que esses números, não?
pela simples razão de que, mesmo em meio ao conflito entre ciência e as Escrituras, a Bíblia ainda se mantém como o livro mais requisitado e o livro mais adquirido no mundo. E eu lhe pergunto, será que as pessoas compram Bíblias por entretenimento? Alguns, talvez. Mas dificilmente alguém compra uma Bíblia para simplesmente encontrar nela entretenimento pessoal. Queridos, a popularidade da palavra de Deus se dá pelo menos naquilo que ela inspira, pela franqueza das Escrituras e pelo significado que a Bíblia traz para a sua e para a minha existência. Quem sabe, é por essa razão que ela mesma, a Bíblia afirma, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Portanto, em vista da ampla aceitação, tanto da ciência quanto da Bíblia, não é de se estranhar que os pontos de vista que são contrastantes de ambas são fonte de briga, conflito, controvérsia. No entanto, muitos, na sua sinceridade, buscam encontrar qual é a fonte de verdade confiável: a ciência ou a Bíblia. E por outro lado, outros declaram que para crer, e ouçam com atenção, para que você possa crer tanto no criacionismo como no evolucionismo, é necessário ter fé, e que nenhum deles pode ser provado. Em certo sentido, isso é real, é verdade. Pela simples razão que ambas versões representam eventos do passado, que são únicos e eventos que são difíceis de se testar e provar de maneira empírica. No entanto, a nossa fé, queridos, ela sempre será mais segura se ela for baseada em evidências. Eu dou a vocês alguns exemplos. Fé. Hoje, para você entrar num avião, você precisa ter fé. Amanhã, 10h30 da manhã, eu tenho uma viagem marcada. Será que esse piloto vai dormir bem hoje à noite? Vai acordar bem sem brigar com a esposa? Fatores importantes para a minha viagem de amanhã. Que ele tem que estar bem feliz ali guiando esse avião. Quando você e eu entramos no avião, nós temos fé que está tudo correndo bem, que a manutenção foi feita de maneira adequada, que o piloto está de bom humor e que tudo vai dar certo. Fé, probabilidades, fé. A mesma coisa quando você planta uma semente. Ontem, meu filho, o Nicolas chegou em casa com a cabeça de um bonequinho, em que o cabelo são pequenas sementinhas. Ele diz: papai, meu amigo me deu, você molha e vai crescer o cabelinho dele. Começa a brotar. Nós molhamos juntos. Espero que não esteja uma cabeleira desse também agora quando voltar para casa. Mas fé de que algo vai acontecer. Quando você planta uma semente, você precisa ter fé que algo vai acontecer. Queridos, ter fé. Ter fé denota uma atitude de espera por algo que você confia. Nós temos fé de que o que é normal será mantido. E essa fé ela é baseada em informação. A nossa fé é baseada na experiência passada. Eu já voei diversas vezes, por isso eu creio que amanhã vai dar tudo certo. Da mesma forma, nossas respostas a questões sobre a origem de todas as coisas, elas não devem ser baseadas apenas na fé cega. Existe um volume, queridos, considerável de evidências que hoje estão disponíveis a todos nós, que nos habilitam a responder à grande e incessante pergunta humana: quem tem a verdade? A ciência ou a Bíblia? E é por isso que eu convido você a, juntamente comigo durante essas semanas, que nós possamos, nessa jornada, encontrar evidências. Porque afinal, qual é, ou quando essa grande controvérsia, ela teve o seu início? Como tudo começou?
Embora diversos conceitos evolucionistas eles tenham se desenvolvido através dos séculos, queridos, essa grande reviravolta aconteceu quando no dia 24 de novembro de 1859, Charles Darwin, aos 50 anos de idade, ele publicou o seu famoso livro, preciso ler aqui que não é tão pequeno o título, A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural ou a Preservação de Raças Favorecidas na Luta pela Vida. Ainda bem que hoje cortam, né, um pouquinho o título. E somente em 1872 o título foi abreviado apenas para A Origem das Espécies. É a maneira pela qual o livro hoje é popularmente conhecido. Como o título original sugere, o trabalho de Darwin se destacou por apresentar a evolução como um mecanismo de seleção natural, na produção das formas mais avançadas de vida. As reações a essa obra de Darwin, elas têm sido mistas desde a sua publicação. Um dos maiores problemas que sempre coloca mais lenha nessa fogueira é que a ciência não está preocupada com a moralidade. E a evolução é vista como um desafio à Bíblia, que se preocupa, a palavra de Deus, com padrões morais. Por essa razão, o ensino da evolução é visto como um ataque aos padrões tradicionais de comportamento humano. E, por favor, não me entendam de maneira equivocada. Isso não significa que os cientistas não são morais. Não. Grande parte deles são pessoas corretas, pessoas honestas. O problema é que, para a ciência e a teoria da evolução, a moralidade não é uma preocupação. Não é algo que é prioridade. No entanto, após basicamente 1 século e meio de sistemática apresentação, a teoria da evolução ainda ela luta pelo seu espaço. Ela luta para ser completamente aceita. Algumas pesquisas feitas pelo Instituto Gallup apontam com uma crença, por exemplo, de adultos na nação americana, nos Estados Unidos, na América do Norte, em relação à origem humana se desenvolveu entre 1982 e 2004. E vemos que não há uma crescente aceitação da evolução, ou da teoria da evolução nos Estados Unidos. E eu pergunto a vocês, será que o problema é que o evolucionismo ainda não conseguiu toda a propaganda e o marketing que ele precisa? Na realidade, o problema é que os evolucionistas, eles têm um produto em suas mãos que não é tão fácil de se vender. Muitos acham que não é tão fácil assim acreditar que o homem e todas as formas complexas de vida que hoje nós encontramos vieram à existência do nada, por acaso, e se tornaram organizadas como hoje são conhecidas por si mesmas. E além disso, a capacidade humana de pensar, a capacidade humana de perceber, esperar, se preocupar, analisar, parece estar muito além do que um simples processo mecânico, um simples processo de evolução. No entanto, queridos, é impossível negar a existência de um conflito que existe entre ciência e a Bíblia, que tem de um lado os evolucionistas, alguns teólogos liberais que assim creem, que negam a validade do texto bíblico da criação, e do outro lado nós encontramos criacionistas e teólogos mais conservadores, que afirmam que a criação divina é a maneira pela qual devemos entender a existência do universo, do nosso planeta e de você e a mim como seres humanos. E novamente nós nos deparamos com perguntas que são fundamentais. Será que o relato bíblico não passa de uma fábula, um mito? Será que a evolução é apenas uma teoria? Existem interpretações alternativas àquilo que o relato bíblico da criação apresenta? Ou será que existe um meio termo entre criação e evolução? Mais uma vez convido a você a estar conosco, porque durante essa série nós estaremos analisando essas perguntas que acabei de fazer, em busca de evidências e respostas que possam nos ajudar a decidir naquilo que nós podemos crer. Por essa razão, queridos, a grande pergunta: quem tem a verdade? A ciência ou as Escrituras? Não é tão completa quanto uma outra pergunta:
quais são as evidências ou as verdades que eu consigo descobrir quando eu examino tanto a ciência quanto a Bíblia. E agora eu vou falar de maneira específica sobre a nossa origem, de onde verdadeiramente viemos. Eu gostaria de mencionar a vocês, queridos, aquilo que a Bíblia afirma. Nós encontramos logo no primeiro verso, na primeira sentença, a primeira frase do texto bíblico, o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que começa a Bíblia, Gênesis 1:1. Além disso, após criar todas as coisas, tudo aquilo que existe ao nosso redor, Deus também disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando nós temos por padrão, por exemplo, a escala biológica, do mais simples ao mais complexo, nós como seres humanos, o Homo sapiens, nós estamos no topo da lista. Nós somos os seres mais desenvolvidos entre todos os organismos do nosso planeta. Nós possuímos capacidades, como acabei de mencionar, pensar, raciocinar, analisar, refletir. Nós temos a mente avançada. E é por essa razão, queridos, que nós somos capazes de realizar proezas que somente o homem pode realizar. Me fascina, por exemplo, ver a maneira pela qual o ser humano explora o espaço. A construção dessas naves espaciais, bases espaciais. A maneira pela qual nós nos desenvolvemos, por exemplo, nas artes. A maneira pela qual nós tomamos decisões. Queridos, a nossa complexidade biológica é absolutamente extraordinária. O nosso corpo, ele é composto por trilhões de células. Dentro, queridos, do núcleo de cada célula estão mais de 3 bilhões de bases de DNA. Se todo o DNA de um núcleo apenas fosse esticado, teria aproximadamente 1 metro de comprimento. Se nós uníssemos, por exemplo, o DNA de todas as células do nosso corpo, nós poderíamos ir até Júpiter e retornar mais de 60 vezes. O núcleo de uma célula pode ter 100 milhões de vezes mais informação do que um chip de computador. Uma célula. No entanto, a questão da vida humana é um dos temas, queridos, mais controversos, levantado pela obra de Darwin. A origem das espécies. A ideia, por exemplo, de que animais e plantas, de certa forma, eles evoluirão até era tolerável em alguns círculos algum tempo atrás. Mas sugerir que a humanidade evoluiu de alguma forma inferior, aí é uma questão diferente. Porque esse pensamento, queridos, ele de certa forma contradiz a declaração bíblica que afirma que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que nós podemos então conciliar as faculdades especiais da nossa mente humana, os valores morais, os valores espirituais que nós temos com uma ascendência animal? Pouco tempo depois da publicação do livro A Origem das Espécies, Darwin publicou um outro livro em 1871, intitulado A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo. Nesse livro, ele, de maneira mais direta, ele apresentou a sua posição sobre os ancestrais animais do homem. E nesse livro, Darwin, ele conta algumas histórias no intuito de amenizar um pouquinho o ressentimento que a sua teoria estava ali causando, poderia causar, pela associação muito próxima dos seres humanos com outros animais. Então ele conta algumas histórias nesse livro. Por exemplo, ele conta a história em que o verdadeiro herói, em uma dessas histórias, é um babuíno, que ele arriscou a sua vida para salvar um babuíno mais jovem, de um bando de cães que atacavam aquele babuíno. Ele conta também uma outra história nesse livro, como um funcionário de um zoológico foi salvo de um outro babuíno por um macaco que gritou para evitar ali a tragédia. E nesse livro, em contraste, em Darwin, ele começa a contar histórias de homens selvagens, homens ali que torturavam seus inimigos, que praticavam ali a morte dos seus filhos, sacrifícios, que tratavam as mulheres como escravas. Conclusão de tudo isso, Darwin ele afirma que ele preferiria descender do babuíno herói,
ou daquele macaco que era altruísta do que descender de um homem selvagem. E por essas e outras, Darwin ele passou a ser identificado por alguns através de uma caricatura bem sugestiva que vocês veem nesse momento. Embora as histórias de Darwin fossem, de certa forma, impressionantes, queridos, contrastar, e ouçam com atenção, as melhores ações de animais com as piores ações do homem é algo que não convence muito, não? Sem dizer que o babuíno herói que ele escolheu ali para comparar com homens selvagens não foi o mesmo que atacou o funcionário do zoológico. Darwin ele também não mencionou, por exemplo, os gestos de amor, de fraternidade que são realizados pelos seres humanos. Além também de não mencionar, por exemplo, que a maioria de nós preferiria associar-se com a humanidade do que com macacos ou babuínos. E esse debate, essa briga, esse conflito, queridos, sobre a origem da vida humana, tem rendido, segundo a linguagem popular, pano para manga, por muitos anos. Quase 2 séculos. Muitos creem que a nossa origem tem um propósito. Que eu e você estamos neste mundo porque há um significado, há uma razão. Por outro lado, queridos, a teoria da seleção natural indica que a humanidade é apenas e tão somente o produto de processos evolutivos cegos, ao acaso, sem significado, sem propósito algum. E tudo isso dentro do contexto da existência espontânea. O que isso quer dizer? Significa que a vida surgiu do nada. Apareceu de maneira espontânea, sem a intervenção de algo ou alguém, de um Criador. De acordo com um artigo publicado pela revista Discover, gostaria que vocês acompanhassem no telão, nós lemos que a teoria quântica afirma que o vácuo está sujeito a incertezas quânticas. Isso significa que coisas podem se materializar surgidas do vácuo, embora tenham a tendência de desaparecer da mesma forma. Teoricamente, qualquer coisa, um cão, uma casa, um planeta, pode de repente vir a existir. Uau, hein? Essa é uma teoria que ninguém jamais viu sendo validada na vida real. Eu nunca vi nenhum cachorro aparecer do nada, nenhuma casa. E nunca apareceu carro nenhum na minha garagem. Mas, queridos, em contrapartida, alguns estudiosos eles afirmam que a existência espontânea de qualquer organismo, de uma molécula sequer, é profundamente improvável. Quais são as probabilidades? Nem mesmo os matemáticos e os especialistas eles concordam aqui nos números, mas eu trouxe alguns para você ter uma ideia. Alguns dizem que a probabilidade é 1 em 10 elevado a 123. Então você põe 123 zeros depois do 10. Outros já dizem que a probabilidade é de 1, o 10 com 29.345 zeros depois. Dá um número grande. Essa é a probabilidade que é apresentada, matemática, da origem da vida, através dessa aparição espontânea. Em outras palavras, quer dizer, a evolução. Ou o desenvolvimento de uma ameba. Uma ameba que possa se tornar um homem. É verdadeiramente impossível. É, portanto, racional pensar que o universo como um todo, surgiu por si mesmo, sem a interferência de uma mente que o projetou, uma mente que fez com que ele viesse a surgir. E durante essa série que nós temos uma mensagem especificamente sobre o universo. Eu espero que você esteja aqui nessa tarde. Aparentemente, queridos, existem alguns que veementemente acreditam assim. Por exemplo, eu cito aqui
Kenton Smith, que é um ateu, e ele insiste que a crença mais razoável é de que nós viemos do nada, por intermédio do nada e para o nada. Bem encorajadora aqui a sentença desse rapaz, né? Uau! Será que essa ideia tem base segura? Ou será que as leis da lógica e evidências científicas hoje apontam, quem sabe, em uma outra direção? A direção de que algo ou alguém é a causa da existência do universo. Ouçam agora as palavras de um físico vencedor do Prêmio Nobel, Steven Weinberg, que no seu livro The First 3 Minutes, os primeiros 3 minutos, ele afirma o seguinte nesse livro: no princípio, houve uma explosão que ocorreu simultaneamente em todo lugar, enchendo todos os espaços do princípio com toda partícula de matéria, separando-se de toda outra partícula. Mas qual foi a causa, quem sabe, dessa explosão? Hein? Já vimos a primeira teoria da existência espontânea, que eu acabei de mencionar minutos atrás, de que o universo surgiu do nada, por acaso. No entanto, queridos, existe uma segunda teoria. A teoria de que o universo tem uma causa. Há alguém por detrás da existência de todas as coisas. E uma das grandes evidências vem do campo da cosmologia. E eu gostaria nesse momento de apresentar a vocês algumas evidências cosmológicas da existência do universo. Mas afinal, o que a cosmologia pode nos ajudar aqui? E antes de qualquer coisa, eu gostaria só de mencionar que cosmologia é a ciência que estuda a origem do universo, o cosmos. Nós não estamos aqui, queridos, agora discutindo se o nosso mundo, por favor, é velho ou novo. Não é essa a intenção. O quando fica para depois. Não é o nosso foco hoje. E sim o como. Como? A teoria que aponta para essa realidade de que o universo surgiu por ter uma causa, ela tem um nome bastante incomum. É um nome árabe, o nome é Kalam. Uma palavra árabe, como acabei de mencionar a vocês, que significa discurso ou doutrina. E esse termo vem da teologia islâmica. O argumento cosmológico de Kalam, aqueles que quiserem depois buscar e estudar um pouquinho mais, ele tem 3 passos. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, portanto, o universo tem uma causa. De maneira rápida, é isso que esse argumento indica. Primeiro aspecto, tudo que começa a existir tem uma causa. Na nossa experiência, queridos, nada que existe simplesmente aparece do nada. Por exemplo, quando mensalmente chega a amada conta do cartão de crédito. Já aconteceu comigo tantas vezes. O que é isso? Como é que isso apareceu aqui? A gente se esquece que usa e de repente lá vem o débito. Aquele nada vem do acaso. O que é isso aqui? Nada vem do acaso. A evidência da nossa existência que nos indica que tudo, na nossa experiência do dia a dia, tudo tem uma causa. Quando você olha para o carro está arriscado, algo aconteceu. Ou foi na saída ou na entrada da garagem, mas algo aconteceu. Mas como é que isso se concilia com a ideia de que coisas podem, por exemplo, se materializar no vácuo? Como alguns afirmam que isso é possível. Na realidade, queridos, explicando de maneira muito simplista a afirmação desse artigo da revista Discovery, as partículas vitais, as partículas subatômicas, como elas são chamadas assim pela física, e na realidade é o resultado do próprio vácuo, que eles dizem quântico, e da energia existente nesse vácuo. Portanto, não é o exemplo de algo que surge do nada, ou algo que vem a existir sem uma causa. Há uma causa. E além disso, o que é mais importante é descobrir na realidade quem criou esse vácuo quântico. Sem dúvida alguma, sua própria existência
Você estar aqui hoje existe uma explicação. Houve um dia que seu pai e a sua mãe desligaram a televisão. E aqui você está. E aqui nós estamos, queridos, de volta à questão da origem. A origem de todas as coisas. Portanto, a experiência nossa como seres humanos, de que todas as coisas têm uma causa e que não vieram a existir por si mesmas, se mantêm de pé. Consequentemente, esse primeiro passo do argumento de Calam se sustenta sem dificuldades. Fica bem claro isso? Tudo o que existe tem uma causa. Mas aí vem o segundo passo. E o segundo passo, ele afirma o seguinte, que o universo começou a existir. Ponto. 100 anos atrás, a ideia de que o universo teve um início, o início no passado era algo que era controverso. A pressuposição desde o tempo dos antigos gregos era de que o mundo material era eterno. Não houve um início. Mas a fé cristã, ela sempre negou esse pensamento, tendo por base aquilo que a Bíblia afirma. No princípio, criou Deus. Houve um princípio. No entanto, queridos, até então, a ciência também acreditava que o universo sempre existiu. Mas as descobertas do século XX, científicas, de que o universo não é eterno, e que ele teve, em algum momento passado, um início, foi um choque para muitos. Mas como nós podemos ter essa certeza de que o universo teve um início? Existem duas formas. Uma delas, por exemplo, é o raciocínio matemático. Eruditos cristãos e muçulmanos, eles usaram o raciocínio matemático para demonstrar que era impossível se ter um passado infinito, por exemplo. E utilizam a ilustração de bolinhas de gude. Me ajudem aqui. Imaginem comigo. Imagine um número infinito de bolinhas de gude. E eu decido dar algumas bolinhas para você, tá bem? Se eu lhe der o número infinito, quantas me restarão? Eu tenho infinito na minha mão, dou o infinito para você, quanto me resta? Cadê os matemáticos aqui? Quanto resta? 0. Eu dei tudo para você. Eu tenho infinito, eu dou para você o infinito, eu fico com 0. Mas o que acontece se eu der para você todos os números ímpares infinitos? E eu fico com os números pares infinito. Dessa forma de pensar, o infinito menos o infinito dá infinito. Eu e você ficamos com o infinito. Mas o que aconteceria se eu lhe desse as bolinhas, por exemplo, eu vou contando 1, 2, 3, a quarta, eu te dou da quarta em diante. Tá bem? Eu tenho infinito, e eu conto 1, 2, 3 e dou para você da quarta em diante. Com quantas você fica? Infinita. E eu? 3. Vocês percebem, queridos, que a ideia, ouçam com atenção, a ideia de que um número real, infinito, nos dá resultados diferentes, né? 0 no começo, o infinito no segundo exemplo, e 3 no último. Nos 3 casos, nós subtraímos um número idêntico de um número idêntico, mas os resultados são diferentes. Por que isso? Porque a ideia de um infinito real apenas existe aqui, na nossa mente. A ideia de um infinito real apenas existe, queridos, na esfera conceitual, na teoria. E o ponto aqui é que, por analogia, nós não podemos ter um passado infinito. Portanto, o universo não pode ter um número infinito de eventos do passado. Em outras palavras, o universo teve um início. E além disso, além das evidências do raciocínio matemático, temos também a evidência científica. E nessa área, praticamente todos os cientistas atuais creem que o universo teve um início. Em virtude do tempo, não vou entrar nesse aspecto nesse momento. Nós iremos falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas semanas. Portanto, os dados científicos apontam as duas primeiras premissas do argumento de Calam, o argumento cosmológico, que tudo que existe teve uma causa inicial e que o universo, por sua vez, também teve seu princípio, são concretas e reais. E aqui nós chegamos ao terceiro e último argumento.
Se tudo tem um início, uma causa, e o universo existe, que conclusão que você chega? O universo teve uma causa. Se você ouvisse, por exemplo, um tremendo barulho agora, e você perguntasse, onde é que veio o barulho? E eu dissesse para você, de lugar nenhum. Aconteceu. Você aceitaria? Claro que não. E eu te pergunto, se uma causa é necessária, uma coisa tão pequena, um barulho acontecer, sem dúvida alguma, queridos, existe uma causa para a existência do universo. E para muitos hoje em dia a conclusão lógica é que a ciência tem pouco a pouco confirmado o que a Bíblia afirma. Porque apenas um Criador poderia ter sido a causa do universo. Alguém. Queridos, alguém é a causa inicial. Alguém que deu início a todas as coisas. Alguém. Alguém, portanto, está por detrás da existência de tudo aquilo que existe. Mas aqui sempre surge a dúvida. Argumentos como estes, eles indicam que uma causa existe para o surgimento do universo. Mas quem garante que essa causa foi, ou melhor, é? Quem garante que essa causa é pessoal, consciente? Quem garante que essa causa tem cuidado de você e de mim, de nós? E aqui, queridos, também existem dois tipos de explicação. A explicação científica e a explicação pessoal. Suponha, por exemplo, que você entra ali na cozinha e você vê uma chaleira fervendo. E você pergunta, por que a água está fervendo? E a sua mãe, ela com muito amor, com muito carinho, ela responde para você, eu coloquei a chaleira para ferver para fazer um pouquinho de chá. Mas ela poderia dizer de uma forma diferente. Ela pode dizer, é por causa da energia cinética da chama que está sendo conduzida pelo fundo de metal da chaleira para a água. Fazendo então dessa forma, filho querido, que as moléculas de água vibrem cada vez mais rapidamente até que elas são lançadas no ar, na forma de vapor. Essa aqui é a explicação científica, né? Mas ela poderia explicar diferente. Estou fazendo um chazinho, filho. A explicação pessoal. Eu coloquei ali a chaleira simplesmente para fazer um pouquinho de chá. Porque ela descreve dessa forma, queridos, a situação, levando em consideração a experiência que ela tem. Qual a explicação está errada? Nenhuma das duas. Ambas são legítimas, mas explicam o mesmo evento de maneiras diferentes. Mas o que isso tem a ver com essa evidência cosmológica? Que não existe uma explicação científica para o primeiro estado, para o início do universo. Não há explicação para o momento antes da existência. Esse momento, ele não pode ser explicado em termos de condições iniciais do princípio. Muito menos nós conseguimos explicar esse evento pelas leis naturais que foram a causa de tudo isso. Portanto, só existe um tipo de explicação para o estado inicial do universo. Como não há como ter-se uma explicação científica, a necessidade de termos uma explicação pessoal. Em outras palavras, a existência de um agente que decidiu e ele usou sua vontade para criar um universo. O universo que eu e você conhecemos. O universo que segura bilhões de galáxias. E entre elas, uma pequena galáxia que dentro dela há um pequenino planeta chamado planeta Terra. O planeta que eu e você vivemos. A palavra de Deus afirma. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama
a obra das suas mãos. Mas, pastor, você pode estar perguntando: quem me garante que esse Criador ainda existe e se importa comigo? Queridos, a convicção de que Ele existe e se importa com o nosso universo, com a nossa galáxia, com o nosso planeta, com você e comigo, ela é plausível por algumas razões. Como esse Deus, Ele transcende o universo, como Ele está acima das leis da natureza que você conhecemos, leis da natureza que Ele mesmo criou. É improvável que qualquer coisa presente nas leis que Ele criou pudesse eliminá-lo, extingui-lo ou destruí-lo. E a própria ciência nos dá algumas dicas. E entre elas, as mais fortes são indícios claros da existência, queridos, de uma inteligência. Uma inteligência que estava presente ali no surgimento da vida. Uma inteligência que estava no surgimento do universo. E além disso, nós também cremos que o Criador, Ele não se manteve em silêncio. Mas esse Criador, Ele decidiu revelar-se na pessoa, na vida, nos ensinos, no exemplo de Jesus Cristo. E se isso é verdadeiro, Ele ainda hoje está por perto, operando entre nós. E você crê que Cristo é verdade? Você crê que isso é verdade? A própria ciência, queridos, também não tem como provar o contrário. Portanto, tanto você e eu podemos buscar as evidências de que o Criador existe. E que eu faço um convite a você. Busque por você mesmo as evidências da existência histórica de Jesus Cristo. Busque por você mesmo as evidências de que o Criador ouve e atende nossas preces. Busque por você mesmo as evidências de que o Criador do universo pode e ainda transforma a vida humana. E é por essa, queridos, e outras razões que eu te convido a, juntamente comigo, prosseguir nessa busca. A busca por conhecer melhor nosso Criador, a origem do nosso universo, a origem da vida humana, a origem da sua e da minha existência. O Criador do universo espera por você. O Criador do universo espera por cada um de nós. Deus eterno, Senhor, esse não é um assunto simples à nossa mente. Por séculos o ser humano tem buscado a resposta às suas indagações, inquietudes e dúvidas. De onde viemos? Qual é a origem da vida? E, bom Deus, hoje de uma maneira simples e rápida, vimos alguns argumentos que vêm da ciência que estuda o universo, a cosmologia. Argumentos que podemos usar para crer que se o universo hoje existe, houve uma causa. E que essa causa foi simplesmente a tua decisão, Senhor, de criar tudo aquilo que está ao nosso redor. Meu Deus, que nós possamos, juntos durante essa semana, buscar, Senhor, argumentos em outras áreas do desenvolvimento mental humano, outras disciplinas que poderão nos ajudar a compreender
e a desenvolver, Senhor, nossa fé em Ti. Dá-nos, Senhor, Tua proteção, Tua companhia, uma semana ao Teu lado, e que possamos na próxima semana, no próximo sábado aqui estar, para continuarmos nossa jornada em busca da verdade, a verdade que Tu nos apresentas. E isso eu te lhe suplico em nome e pelo amor de Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus possa de uma maneira especial estar com você durante essa semana e que no próximo sábado possamos continuar a nossa jornada na busca por evidências a respeito da verdade, de onde viemos, para onde vamos. Que Deus os abençoe.